Posso? Posso começar? Então, vamos iniciar agora o nosso webinar, que é o terceiro webinar do ano da RSE Consultoria, sobre integração de ferramentas qualitativa e semi-quantitativa de análise de riscos. Vou botar o slide. Bem, eu me chamo Antônio Carlos Petersen, né? Sou engenheiro químico, sou engenheiro de segurança, tenho um mestrado na área de quantificação de risco em engenharia química, todos esses 3 cursos na UFBA, e tenho uma pós-graduação em pesquisa e inovação na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Tenho mais de 20 anos de experiências em várias atuações e sistemas de análise de riscos na área de CEPRO. E tenho várias publicações também nessas áreas, em revistas como Proteção, Petroquímica, Emergência, dentre outras, além de participações em alguns congressos nacionais e internacionais. Então, qual a sequência do nosso webinar? Primeiro, uma contextualização das ferramentas e metodologias que nós utilizamos em EAR, que são os estudos de análise de riscos, com foco em 2 principais metodologias, que é justamente a integração que será feita, né? A ferramenta de identificação qualitativa de perigos de processo, RASOP, que é uma das ferramentas qualitativas, com a metodologia de ferramenta semi-quantitativa de análise de riscos, que para tal estaremos utilizando o LOPA. Então, ferramenta de identificação do RASOP integrada à LOPA. Para tanto, eu gostaria de já deixar claro para vocês, nesse slide que está aparecendo, que essa discussão sobre RASOP tem um artigo publicado na revista Petroquímica, que foi a edição 344 de agosto de 2011, e sobre o LOPA tem um artigo publicado na revista Proteção, na edição 319 de julho do ano passado, né? Primeiro, em termos de contextualização, né? Eu gosto sempre de citar rapidamente a diferença entre perigo e risco, né? Perigo, em termos de segurança de processo, é a simples presença do produto perigoso ou da atividade perigosa, tá? O risco é a perda de contenção desse produto perigoso ou a perda de controle desta atividade perigosa. Outro conceito que eu acho interessante nós falarmos aqui também é a diferença entre cenário e evento iniciador, né? O evento iniciador nada mais é do que a causa inicial e prematura que leva a toda a evolução do cenário. Então, o cenário, em termos de RASOP, que é o nosso foco aqui, ele vai ser a junção do desvio com a causa, que é o evento iniciador, né? E com as consequências que advêm desse desvio, seja uma liberação de um produto perigoso, formando uma nuvem, né? Seja uma contaminação ambiental, como uma forma de consequência desse desvio. Uma outra diferença que eu acho interessante nós falarmos antes, para justamente tornar essa apresentação no mesmo nível para todos, é a diferença entre segurança ocupacional e segurança de processo, que é uma certa confusão sempre sobre isso, né? A segurança ocupacional
você diz respeito àquela segurança que o próprio nome já diz, da ocupação, do trabalho do trabalhador, ou seja, ele vai fazer um trabalho em altura, então ele pode cair, ele vai trabalhar com produto a quente, ele pode se queimar, ele vai trabalhar com instrumentos pérfuros cortantes, ele pode ter uma perfuração, um choque elétrico, uma contaminação. E segurança de processo é tudo aquilo que diz respeito ao processo mesmo em si, de uma planta de processo ou de uma instalação de processo, como foi o caso dessa barragem que cedeu, né? Em termos trabalhistas, esse rompimento de barragem é um dos itens de acidente do trabalho, porque segurança de processo também, dentro da parte legal, né, também é um foco de trabalho. Mas, em termos de CEPRO, a gente faz uma separação de ocupacional para segurança de processo. Então, em termos dessa barragem, foi uma liberação, né, de um produto que gerou fatalidades, nesse caso por asfixia, né, na maioria das vezes. Mas dentro de uma planta de processo, temos que ter como foco, por exemplo, o jato de fogo, incêndio em nuvem, explosão em nuvem, bleve, incêndio em poça, dentre outros cenários que nós podemos ter. Então, pois bem, se nosso grande objetivo aqui é juntarmos o RASOP, que é uma ferramenta qualitativa, com o LOPA, que é uma ferramenta quantitativa, vamos ver qual é o conceito que o CCPSH dá para o termo análise de riscos, né? Consiste no desenvolvimento de uma estimativa qualitativa ou quantitativa, ou nesse caso para a gente aqui, semi-quantitativa, né? Do risco de uma determinada instalação, com base em uma avaliação de engenharia, utilizando técnicas específicas para identificação dos possíveis cenários de acidente, suas frequências e consequências. E eu diria mais, com base nessa combinação de frequências e consequências, você tem aí a definição do risco com base no critério de aceitabilidade de risco que estará sendo utilizado. Então, dentre as ferramentas de análise de riscos, nós dividimos em 3 grupos: as qualitativas, que para a gente o foco aqui será o RASOP, as semi-quantitativas, que o foco nosso será a LOPA, né? E as quantitativas, que são outras ferramentas, que são ferramentas mais trabalhosas, que exigem um maior nível de parâmetros para que sejam realizadas, que são as análises de vulnerabilidade e análise quantitativa de riscos, que propriamente não é foco da nossa discussão de hoje neste webinar. Aqui temos algumas referências que vocês podem utilizar quando do término desse webinar, para quem quer se aprofundar mais, né? E vamos falar um pouquinho das análises qualitativas de risco, já dando início, ou seja, vamos falar um pouquinho das análises qualitativas com foco no RASOP, então vamos falar um pouquinho das análises semi-quantitativas com foco no LOPA, e depois vamos fazer a integração entre ambas, de forma a mostrar para vocês quais são os benefícios que nós podemos ter dessa junção. Então, as análises qualitativas, que eu sempre digo, em qualquer curso que eu faço, é um ponto que é muito importante e que muitas empresas negligenciam, que são as principais: o RASOP, que é o nosso foco de hoje, e a APPP, que é Análise Preliminar de Perigo de Processo. Elas são as principais análises de riscos dentre todos aqueles 3 grupos de análise de risco que nós temos. Aí muita gente vai dizer, assim, mas como que uma análise qualitativa pode ser a principal se eu tenho a QR, que é aquela que produz aquela curva de risco social, que produz as isorriscos? Sim, as análises qualitativas, que são as mais simples, ditas por alguns,
são as mais importantes porque são elas que identificam todos os seus possíveis cenários de riscos. E é a partir dela, com esse tratamento dos cenários de risco identificados, que você vai prosseguir com as demais ferramentas de análise de risco para poder tratá-los, controlá-los e ou combatê-los, né? Ou seja, se você faz uma análise qualitativa de risco mal feita, você não identifica todos os cenários de riscos, mas eles não deixam de existir porque você, com o seu grupo de estudo, não os identificou. Então, a primeira etapa de qualquer análise de riscos, em termos de CEPRO, é a identificação dos cenários de risco. Você tem que ser capaz, com o seu grupo de análise, que é um grupo multidisciplinar, capaz de identificar todo e qualquer possível cenário de risco que existe em sua planta de processo, em seu sistema de processo, em sua atividade, né, perigosa que você tenha, né? E, a partir daí, você classificá-los em categorias de frequência, severidade e risco, segundo o critério de aceitabilidade de risco que você adote, que está dentro da matriz de risco. Depois que você faz isso, cada cenário vai ter o seu risco conforme aquele critério. Você poderá, então, fazer o quê? Hierarquizar os seus cenários com base nessa categoria final, que ela nada mais é do que o cruzamento da frequência com a severidade, e você chega no risco dentro da matriz de risco. E quais são as técnicas qualitativas de risco mais utilizadas hoje? Você tem várias, além dessas três que nós também temos. Nós temos o checklist, nós temos a AST, mas nós selecionamos as atualmente mais utilizadas, que é o ARIF, a APPP e o RASOP, que é o nosso foco hoje do webinar, juntamente com o LOCO, né? Então, o que vem a ser o RASOP? Hazard and Operability Analysis. O próprio nome já diz que é justamente análise de perigos e operabilidade. É uma técnica de análise de subsistemas que nós, dentro da metodologia, chamamos de uma determinada instalação ou de uma subseção de uma instalação, baseada em um procedimento que gera perguntas de maneira estruturada e sistemática, por meio de um conjunto apropriado de palavras-guias que nós vamos chamar de desvios. Ou seja, problemas operacionais ou de segurança estão sempre relacionados a desvios nos parâmetros de processo. Uma observação a ser feita é o quê? Dentro de um RASOP, você pode tratar tanto a parte operacional e de segurança juntos, ou você, por alguma decisão gerencial ou por uma decisão devido a um determinado acidente, você pode tratar somente os problemas operacionais ou somente os problemas de segurança. Mas, geralmente, o RASOP consiste no tratamento de ambas, né? Tanto os problemas operacionais quanto os problemas de segurança que você tem. Então, como primeira etapa, o RASOP consiste na determinação dos desvios, como, por exemplo, maior pressão, né? Destes desvios, quais são aquelas causas que podem gerar aqueles desvios que nós já definimos antes como os eventos iniciadores, né? Depois disso, você vai identificar quais são as salvaguardas existentes, que são os fatores relevantes. Eles podem ser chamados de fatores atenuantes ou fatores agravantes, que, como o próprio nome diz, são fatores que atenuam que aquele evento ou que aquele cenário ocorra, ou fatores que podem até mesmo agravar a ocorrência desses cenários. E daí você tem a ocorrência dos efeitos que nós chamamos de consequências, que podem ir desde consequências que levem à contaminação ambiental do solo ou de recursos hídricos, até mesmo a consequências que possam causar fatalidades, como incêndio em nuvem, explosão em nuvem, formação de nuvem tóxica, incêndio em poça,
formação de tocha, bleve, dentre outros que você possa perceber que existam na sua planta. Então, como exemplo, nós colocamos uma lista de possíveis desvios que você tem aqui. Então, você pode ter desvios de fluxo, de pressão, de temperatura, de nível, de contaminação. Você vai utilizar aquelas palavras guias que nós citamos antes. Então, maior fluxo. Quais são as causas que eu posso ter para ter maior fluxo? Então, esse maior fluxo já é o desvio. Então, fluxo é o parâmetro, maior é a palavra guia e maior fluxo é o desvio. Apenas como exemplo para quem não está tão familiarizado com a ZOP, que eu creio que não seja o caso das pessoas inscritas nesse webinar, que já devem ter algum conhecimento de CEPRO e já devem conhecer essa técnica qualitativa, né? Como segunda etapa, você já determinou o quê? O seu desvio, suas causas, seus fatores relevantes e seus efeitos. Tudo isso, a junção desses 4 elementos compõe o seu perigo, ou compõe o seu cenário. Então, o cenário é formado por esses 4 elementos que nós citamos na primeira etapa. Então, na segunda etapa, nada mais é do que 2 fases. A primeira fase é a fase de classificação e a segunda fase é a fase de remediação. A fase de classificação, você vai classificar o seu cenário, que é a junção dos 4 elementos citados na primeira etapa, em termos de frequência, o quão frequente ele pode ser, que pode ter, se você for tomar como base a norma Bahia CEPRAM, cuja última revisão foi 01 de 2017, você pode citar as frequências desde frequente, provável, ocasional, remoto, improvável, né? A determinação da severidade de cada cenário, desde aquela severidade baixa, média, crítica e catastrófica, e a determinação do risco de cada cenário, seja o cenário de risco baixo, médio ou alto, né? E dessa forma, você vai perceber se você precisa ou não propor medidas de redução de risco. Para cenário de risco baixo, nós chamamos essas medidas de sugestões. Por que de sugestões? Porque são medidas que não têm caráter obrigatório, já que o risco já é considerado baixo. Então, você está propondo elas apenas para minimizar um pouco mais esse risco. As recomendações são aquelas que têm caráter obrigatório, que dizem respeito a cenário de risco médio ou de risco alto, né? Sendo que nós temos uma diferença entre ambas. Para cenário de risco alto, você tem um caráter obrigatório e tem um prazo de execução, porque nenhuma empresa, nenhuma instalação química pode trabalhar com cenários de risco alto, tá? Já cenário de risco médio são aqueles cenários chamados ALARP, que é as low as reasonably possible, em que você pode prever recomendações de redução deles para um cenário de risco baixo, mas dado que o custo-benefício dessas recomendações não seja viável, você pode conviver com o cenário de risco médio, desde que os mesmos estejam perfeitamente gerenciados dentro de um PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos. Já falamos sobre LOPA, que é Layer of Protection Analysis, que é análise de camadas de proteção, trata-se, dentro do CCPSH, né, de uma técnica semi-quantitativa utilizada para avaliar o cenário de risco, comparar com o critério de tolerabilidade de risco e decidir se as salvaguardas existentes são suficientes ou se salvaguardas adicionais são necessárias. Então, uma ressalva nessa definição dada pelo CCPS é que ele não cita aqui na definição o que seriam essas salvaguardas. Em termos de LOPA, as salvaguardas são as chamadas IPLs, que são camadas independentes de proteção. IPL é Independent Protection Layer, que nós vamos ver adiante
o que é preciso ter para que uma salvaguarda seja IPL, né? Toda IPL é uma salvaguarda, mas nem toda salvaguarda é uma IPL, justamente porque precisa ter 4 critérios para que essa salvaguarda seja considerada como uma camada independente de proteção. Então, em termos de LOPA, para configurar, temos esse gráfico do queijo suíço aqui, que ele mostra o que o evento aconteceu, a sua causa aconteceu. Você tem barreiras preventivas que impedem que essa causa evolua para um acidente, tá? E dado que ocorreu esse acidente, você ainda tem barreiras preventivas que minimizam ou impedem que eles evoluam para a consequência que você está analisando. Uma coisa importante que nós podemos citar aqui é o seguinte: dentro do que nós falamos antes de salvaguardas e de IPLs, ambas estão dentro do que chamamos de barreiras preventivas, ou seja, só é IPL para a gente aquilo que não deixa que o cenário ocorra. Então, as barreiras preventivas, dessas barreiras preventivas é que você vai selecionar as camadas independentes de proteção. Vamos ver mais adiante quais as características que tem que ter para que sejam classificadas como camadas independentes de proteção. Então, análise de camada de proteção é uma ferramenta cuja metodologia tem o objetivo de quantificar a frequência de cenário de acidentes, ou seja, gravem bem essa palavra, quantificar a frequência, e analisar o risco com base no critério de aceitabilidade de risco. Por isso mesmo que esta ferramenta, dentro disso a metodologia, é uma ferramenta semi-quantitativa. Por quê? Ela é quantitativa na frequência, você quantifica a frequência do cenário, mas você tem a parte qualitativa da consequência, né? Mesmo que você tenha estudo de vulnerabilidade já implementado para esse cenário, você tem a parcela qualitativa da parte de consequência. E a junção da frequência com a consequência, você vai estabelecer o risco no seu cenário. O LOPA também avalia as camadas independentes de proteção, como nós já citamos. E se você precisa de mais camadas, ou se as camadas que já existem já são suficientes para proteger o seu cenário. Você pode, por meio de LOPA, determinar o SEAL para as funções instrumentadas de segurança. Então, ele é muito importante na definição do SEAL. Aí você pode perguntar para mim, Petersen, mas o SEAL antigamente não era feito pelo método gráfico? Sim, você tinha o método gráfico antes para a definição do SEAL, só que percebeu-se que esse método gráfico tinha algumas limitações, né? Principalmente, ele te dizia o SEAL, mas não te dizia qual era a PFD, que nós vamos ver adiante a definição, que é o valor da probabilidade de falha na demanda, que é máximo que essa função instrumentada poderia ter para que ela tivesse esse SEAL. Já o LOPA define para você qual é o maior valor da PFD, da probabilidade de falha na demanda, que essa FIS precisa para ter esse SEAL. Por isso, ela é mais segura do que o método gráfico, que era utilizado alguns anos atrás. E LOPA sempre é importante a gente frisar que é uma avaliação que foi definida para um par causa-consequência como cenário. Ou seja, nós já vimos algumas empresas juntando todas as causas, né, e a consequência que é igual gerada por todas essas causas e fazendo estudo de LOPA. Ora, quando você faz isso, você vai estar juntando todas as causas, você vai estar somando a frequência de todos os eventos iniciadores. E isso vai gerar, né, um valor de frequência de cenário muito alto que não é real. Você vai estar, na verdade, juntando grupos de cenário em um cenário só. Então, por isso é muito importante frisar
que o LOPA deve ser sempre feito por um par causa-consequência. Então, para contextualizar, se nós não tivermos nenhum sistema de proteção para o seu acidente, para o seu cenário, a frequência do seu acidente vai ser a frequência do próprio evento iniciador, que é a causa. Basta que a causa ocorra para que seu acidente ocorra, já que ele não tem nenhuma proteção. Se o seu sistema tem sistemas de proteção, a frequência do seu acidente ou do seu cenário vai ser a frequência do seu evento iniciador multiplicado por todas as PFDs, probabilidades de falha na demanda, de todos os sistemas de proteção que existem para aquele tipo de cenário. Então, LOPA, como nós já falamos antes, existem várias salvaguardas para o seu cenário, mas apenas algumas delas podem ser consideradas como camadas independentes de proteção, que nós chamamos no português de CIP, ou IPL no inglês, que é Independent Protection Layer, que vem da IEC 61511. Primeiramente, ela tem que ser efetiva, ela tem que, de fato, impedir que o seu cenário ocorra. Lembra daquele gráfico do queijo suíço? Nós temos o seu evento iniciador, barreiras preventivas e o seu acidente. Essas barreiras preventivas são justamente as camadas independentes de proteção. Ela não pode chegar até o acidente. Então, ela tem que ser efetiva. Ela tem que ser independente, tanto do evento iniciador que gerou o seu cenário, tanto das outras camadas independentes de proteção que você possa estar dentro do seu estudo de LOPA. Elas devem ser auditáveis, ou seja, elas devem ser capazes de serem testadas, revisadas, ou seja, não adianta você ter uma camada independente de proteção, por exemplo, que esteja dentro de um reator que você não tem acesso a ele, como um sistema de inibição de reação interno, onde você não tem a viabilidade de realizá-lo, de documentá-lo, de testá-lo. E ela tem que, pelo menos, reduzir o seu fator de risco em pelo menos 10. Isso quer dizer o quê? Né? Que as suas camadas independentes de proteção têm que ter uma PFD, probabilidade de falha na demanda, de pelo menos 1 vezes 10 a menos 1. Ou seja, se você calculou a PFD de uma camada que você acha que pode ser camada independente de proteção e a PFD deu 1,1 vezes 10 a menos 1, ela não poderá ser classificada como camada independente de proteção, já que 1,1 vezes 10 a menos 1 é maior do que 1 vezes 10 a menos 1. Ok? E aí vemos o seguinte: quais são as principais utilidades da aplicação de RASOP? Primeiramente, como nós já vimos, que eu friso, é a identificação de todos os cenários de acidente, porque sem identificar o cenário, você não pode tratar o cenário. Nas outras ferramentas de análise de risco, não pode controlá-lo e não pode reduzir o seu risco. Depois, uma das outras utilidades do RASOP é a identificação dos fatores relevantes, sejam eles agravantes ou atenuantes. E logo mais, a classificação desses cenários, como nós já falamos, em termos de frequência, severidade e risco, propondo sugestões e ou recomendações de melhoria, se aplicável. Né? Quanto ao LOPA, eu resumi aqui em uma só frase. Qual a utilidade principal da aplicação de LOPA? Permite a quantificação atual da frequência dos cenários, considerando o evento iniciador e as IPLs, que são as camadas independentes de proteção, dado que a frequência do cenário é a frequência do evento iniciador multiplicado pela probabilidade de falha na demanda das camadas independentes de proteção. E com essa frequência associada à severidade que você impõe a ele, você vai ter o quê? O risco. E dessa forma, você pode propor novas camadas independentes de proteção, se necessário. E aí vem a pergunta: por que integrar
RASOP e LOPA. A integração de RASOP e LOPA tem alguns benefícios. Primeiramente, a identificação dos cenários de acidente e quantificação da frequência do evento iniciador, ou seja, no RASOP, você não quantifica a frequência do evento iniciador, você apenas o classifica. No LOPA, você apenas quantifica a frequência de um evento iniciador já identificado. Então, quando você agrupa as duas, você identifica e, além disso, você quantifica. O outro ponto é a identificação dos fatores relevantes, só que com ênfase para os fatores atenuantes relacionados a barreiras preventivas, que são aquelas barreiras que podem ser camadas independentes de proteção para o cenário. Ou seja, no RASOP, você apenas identifica os fatores relevantes, dentre esses, os atenuantes, né? E para aí. No LOPA, você já tem essa classificação vinda do RASOP, você apenas vai relacionar aquelas barreiras preventivas que podem ser classificadas como camadas independentes de proteção, e daí partir para o primeiro ponto, para o terceiro ponto, que é a identificação dos valores de probabilidade de falha na demanda de cada uma das IPLs, que já faz parte dessa integração RASOP e LOPA. Você vai aproveitar aquele grupo multidisciplinar que você já reuniu para fazer o estudo de RASOP, para prosseguir com as demais etapas que você tem dessa integração. Ou seja, eu não quero apenas identificar os meus fatores atenuantes. Eu quero, desses fatores atenuantes, classificar aqueles que são IPLs, que são camadas independentes de proteção. E aproveitar aquele grupo para já, dado que eu tenho uma IPL identificada, eu identificar também os valores das probabilidades de falha na demanda de cada uma dessas IPLs. Como quarto ponto, você pode ter dessa identificação de quantificação da frequência do evento iniciador do primeiro ponto, com a identificação das PFDs do terceiro ponto, você pode quantificar a frequência do seu cenário. Ou seja, antes no RASOP, você tem uma frequência qualitativa do seu cenário, se ele é frequente, se ele é provável, se ele é ocasional, se ele é remoto, se ele é improvável. Isso é o que o RASOP te dá qualitativamente, o que não quer dizer que esteja correto, né? Já que algo qualitativo é algo determinado por um grupo multidisciplinar que chegou àquela conclusão de classificação qualitativa da frequência do cenário. A junção da integração mesmo do RASOP e LOPA vai te permitir a quantificação da frequência do cenário. Então, se eu tenho o meu cenário, por exemplo, 5 deu uma quantificação de 5 vezes 10 a menos 5 por ano. Então, eu vou verificar dentro das faixas de frequência de cada cenário onde está o meu cenário. 5 vezes 10 a menos 5 por ano vai estar dentro da classificação de cenário de frequência o quê? Remota. Porque a frequência remota vai de 10 a menos 4 por ano até 10 a menos 6 por ano. E com isso eu tenho o quê? A identificação do meu risco. Ou seja, eu tenho a minha frequência quantificada, tenho a minha severidade qualitativa ainda, ou mesmo confirmada por estudo de vulnerabilidade, né? E do cruzamento dessa frequência real atual do cenário que você quantificou com a severidade, você tem um risco semi-quantitativo. E com esse risco, o que é mais importante? Você vai poder, nesse quinto item que nós citamos das vantagens dos resultados da integração, propor medidas, que são chamadas de recomendações, né, efetivas e eficazes para a redução do risco, né? Ou seja, no RASOP,
você propõe essas medidas sem ter uma certeza, primeiro, da frequência do cenário e se elas, de fato, reduzem ou não o risco do seu cenário. E, por último, uma questão muito importante dessa integração, né, que é a otimização de recursos e tempo que você tem, já que você já reuniu aquele grupo multidisciplinar para fazer o RASOP, por que não continuar com aquele mesmo grupo multidisciplinar em que previamente você já discutiu o seu cenário, já mostrou o seu cenário em fluxogramas de engenharia e de processo, já riscou o seu nó, se for em termos de RASOP, ou seja, você já tem toda aquela discussão prévia, você utilizar esse mesmo grupo para prosseguir com o LOPA. Isso significa otimização de recurso e tempo. Então, só para fechar esse webinar e abrir para perguntas, eu gostaria de deixar claro que nós temos um curso que vai aprofundar mais sobre esse tema e que vai ser realizado entre 18 a 20 de março, sendo que no dia 18 é apenas para aquelas pessoas que não têm uma familiaridade ainda com as etapas qualitativas em CEPRA, então vai ser uma revisão sobre RASOP, e o curso propriamente dito é de 19 a 20, onde nós vamos nos aprofundar mais nessa integração de RASOP e LOPA, trazendo, inclusive, exemplos práticos, mostrando a forma da planilha dessa integração, né? E indo mais profundamente nos benefícios que nós podemos ter dessa integração. E antes que a gente abra para perguntas, eu gostaria de informar vocês que nosso terceiro webinar do ano, este foi o segundo, vai ser realizado por Américo Diniz, no dia 13 de março, sobre diagnóstico em gerenciamento de risco, com foco na cultura de sustentabilidade empresarial. E eu sugiro a todos vocês assistirem, porque vai ser muito interessante, porque vai juntar justamente as questões de CEPRO com os ganhos empresariais que você pode ter se essas questões de CEPRO forem aplicadas. Então, agora eu agradeço a presença de quem está participando. Muitas pessoas foram inscritas, quero agradecer por isso, né? E abro agora para perguntas, caso existam. Tá? Uma pergunta? Horizontal. Por quê? Porque vai ser a planilha que originou, né, aquele estudo. Então, nós vamos prosseguir com todo o estudo que é feito de LOPA, só que, após a identificação da frequência qualitativa, nós vamos, de fato, ter uma coluna de quantificação da frequência real atual do cenário, com base na causa, que é o seu evento iniciador. Então, nós temos alguns bancos de dados de frequência, seja do seu CPS-AISH, ou seja, do OREDA, em que te permite quantificar a frequência do seu evento iniciador. Aí, depois da coluna de fatores relevantes, nós temos aquela definição do que seria IPL ou não. Então, nós vamos definir o que é IPL ou não, e daí vamos o quê? Identificar o valor das PFDs, das probabilidades de falha na demanda, de cada uma dessas IPLs. Ora, se nós temos já o valor da frequência do seu evento iniciador e temos os valores
das PFD e das IPLs, nós somos capazes de definir a frequência do seu cenário, sendo que o cenário é o quê? Aquilo que nós citamos desde o início, par, causa, consequência. Dado que nós temos a frequência do cenário, vamos comparar com a frequência qualitativa que o Razop disse que era. E muitas vezes, nosso querido amigo, deixa eu puxar aqui em cima para ver quem perguntou, Vinícius, e muitas vezes nós vamos perceber que essa frequência não é igual à frequência qualitativa. Ela pode ser uma frequência maior ou uma frequência até mesmo menor. Isso vai subsidiar se você vai precisar propor recomendações ou não, e quantas recomendações, né, você vai precisar propor para que aquele risco reduza do risco que você tem, que talvez seja um risco inaceitável, para pelo menos um risco médio, alarme, ou um risco baixo. Aí tem a pergunta da Patrícia Barbarini, que ela pergunta, o treinamento de 18 a 20 será de quantas horas por dia? Será um curso de 3 dias, com quantas horas, Vinícius? Com 8 horas por dia, tá? Mas só lembrando aqui, Patrícia, é o seguinte, você só fará o curso do dia 18 se você não tiver nenhum conhecimento sobre Razop. Se você já conhecer a metodologia de Razop, basta você fazer o curso de 19 a 20. Por isso, nós colocamos duas possibilidades de curso com dois valores distintos, né? Um do dia 18 apenas, né, com uma retrospectiva do que seria Razop, a ocorrer no dia 18, e outro de 19 a 20, que é justamente a junção, a integração. Eu só queria lembrar as pessoas para fazer as devidas perguntas pelo chat, tá? Nós temos um chat aí que vocês clicam e que vocês podem levantar essas perguntas. O José Mingues, SBM, pergunta aqui para mim, né? E vou estender a todos vocês. A tratativa das sugestões, ele frisa bem, entre aspas, sugestões, geradas para risco menos graves, deve ser feita a parte das recomendações propriamente ditas, digo, dos relatórios, por exemplo. Não é necessário que isso seja feito, não, José Mingues. Você pode colocar os dois grupos no mesmo relatório. Só que é importante que você frise nas conclusões que as recomendações têm caráter obrigatório e que as sugestões não têm caráter obrigatório. Por quê? As sugestões estão ligadas a cenário de risco baixo e serve apenas para incrementar um pouco mais a segurança destes cenários. Já as recomendações se dividem em duas, né? Ambas, as recomendações do tipo 1 e do tipo 2 têm caráter obrigatório. A do tipo 1 é aquela que diz respeito a cenário de risco médio. Elas são apenas obrigatórias e você vai definir o tempo em que você vai aplicá-las. Já as recomendações do tipo 2, que são aquelas ligadas a cenário de risco alto, ou risco não tolerável, como seja devido ao critério de aceitabilidade de risco adotado, são aquelas recomendações que, além de serem obrigatórias, elas devem possuir um prazo de execução, que deve ser um prazo curto, pois nenhuma empresa pode conviver com cenários de risco alto, tá? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Se não, pode refazê-la no chat ou fazer outras perguntas que você acha viáveis. Temos uma próxima pergunta aqui, que fala o seguinte: você acha que a integração Razop-Lopa já pode ser utilizada em projeto detalhado, básico, ou já no projeto conceitual? Muito boa essa pergunta. Nós temos 3 fases dentro de um projeto, de uma planta de processo que nós conhecemos, né?
o conceitual, o básico e o detalhado. E isso que varia de empresa para empresa, tem empresa que já faz RASOP desde o projeto conceitual. Então, eu diria para você que fez essa pergunta, que você já pode utilizar a integração do RASOP LOPA a partir do projeto em que você já utilize RASOP. Então, a resposta para essa pergunta é o seguinte: se a sua empresa já define que no conceitual você vai ter que fazer RASOP, você já pode aplicar a integração RASOP-LOPA. Geralmente, tem algumas empresas que no conceitual não exigem que seja feita a análise qualitativa de RASOP. Né? Você faz outras análises apenas para poder chegar ao projeto básico. E no básico, sim, você tem a obrigatoriedade de fazer o estudo qualitativo de RASOP. Então, você, nessa fase, faz a junção do RASOP com LOPA. Ou seja, a resposta é, assim que você for obrigado a implementar a etapa qualitativa de RASOP, é interessante que você já utilize a junção do RASOP LOPA. Por quê? Porque ela já vai te subsidiar para algumas transformações que você pode fazer na sua planta de processo, principalmente em sistemas de proteção, que já vai evitar que lá na frente você tenha que parar a sua planta ou você tenha que fazer cortes de linha para implantar algum APSV, para implantar alguma função instrumentada de segurança, ou seja, o melhor que você tem é já chegar no projeto detalhado já com todos os seus sistemas de proteção bem definidos, né? Temos uma próxima pergunta feita pelo Rubem. A integração do LOPA, já quando dos estudos de RASOP, poderia ter que pontos negativos, se não bem gerida pela equipe de reunião? Excelente pergunta aqui também. Eu falei aqui dos pontos positivos, mas como qualquer técnica, né? Essa técnica de junção forma uma nova técnica, digamos assim, como integração, vamos chamar ela, de estudo qualitativo ou como semi-quantitativo. Ela pode ter um ponto negativo muito ruim. Primeiro, se você não reunir a equipe correta para a execução dos estudos. O que ocorre muito, eu vejo em muitas empresas, para o estudo de RASOP. Então, quando você fizer a integração, já pense que você vai fazer uma reunião de integração e não uma reunião de RASOP, né? Na reunião de RASOP, geralmente você traz pessoas que só tenham conhecimento do processo, operação, engenharia com a parte de segurança. Você não se preocupa tanto com a parte de manutenção / automação, que é uma seção de profissionalismo que você precisa muito quando você junta isso com LOPA. Então, esse é um dos pontos negativos que você tem, né, dessa junção. Se o líder da integração não fizer um bom chamado, uma boa inquisição das pessoas que participarão dessa nova junção, né? Aqui tem uma pergunta um pouco grande, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Ele fala aqui, uma pergunta mais técnica, né? No seu artigo, acho que ele está falando de um artigo meu, é isso mesmo, sobre a parametrização de premissas em estudos de LOPA, que foi publicado na revista Proteção no ano passado, em julho, na edição 319, você sugere no item 23 que o valor da frequência requerida para o cenário seja o valor mediano entre os limites da faixa, ok, e não mais o valor possível que permita que o cenário caia na faixa de frequência. Você não acha que isso pode encarecer os custos com segurança de processo numa empresa?
o que ele está perguntando aqui, para quem não entendeu, é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cenário que é de severidade catastrófica, né? Eu já tenho certeza disso, fiz a vulnerabilidade, ou por experiência própria, sei que ele já vai ser qualitativamente catastrófico, e eu quero que ele tenha frequência remota. Dado que eu quero que ele tenha frequência remota, eu vou querer que ele tenha frequência entre 10 a menos 4 por ano e entre 10 a menos 6 por ano. Atualmente, o que é que as empresas fazem quando fazem LOPA? Elas pretendem que a frequência seja menor, né, do que a frequência, o maior valor da faixa, que é 10 a menos 4. Ou seja, elas fazem um cálculo em cima de, por exemplo, um 9,9 vezes 10 a menos 5. E nesse item 23 que ele fala, que eu proponho no artigo que eu publiquei na revista Proteção no ano passado sobre LOPA, eu proponho como premissa que se chegue ao valor mediano entre o menor e o maior. O menor é 10 a menos 4, o maior é 10 a menos 6. Qual seria o valor mediano? 10 a menos 5. Só que você chegar a um valor 9,9 vezes 10 a menos 5, que é quase 10 a menos 4, até o valor de 1 vezes 10 a menos 5, pode fazer com que encareça os recursos que você tem em CEPRA, porque você vai precisar propor, talvez, mais camadas de proteção para que chegue neste valor. Então, a minha resposta é sim, você pode encarecer. Mas, por outro lado, você vai tornar este cenário mais seguro. Por quê? É uma coisa que muitas poucas pessoas têm pensado. Quando você quer chegar ao 9,9 vezes 10 a menos 5, que já está dentro da faixa remota que você requer, você está deixando o cenário muito perto do remoto para voltar para o ocasional. Então, como nós sabemos que todo cenário ele é dinâmico, tanto no seu evento iniciador, que pode se tornar mais frequente, quanto nas suas camadas independentes de proteção, que podem aumentar suas PFDs. Então, qualquer movimentação nesses dois parâmetros pode fazer com que o cenário volte de remoto para ocasional. E quando eu faço essa proposição do valor desse valor mediano, eu distancio essa possibilidade. Então, você pode, sim, ter um cenário que custe mais, mas você vai ter um cenário com uma segurança, com uma faixa de segurança muito maior, que vai deixar a sua empresa muito mais tranquila para que ele não volte ao ocasional e, assim, volte a ser risco alto. Jair Rosa Cláudio fala o seguinte: agradeço ao engenheiro Petersen pela oportunidade de participação nesse elucidativo webinar e da esclarecedora sessão de perguntas. Parabéns. Muito obrigado, Jair. E qualquer dúvida, eu acho que meu e-mail já está disponibilizado na própria inscrição. Se não está, o meu e-mail é antonio.petersen@rsem.com.br. O Joedson diz aqui: boa apresentação, Petersen, parabéns, muito obrigado. O José Miguel também, muito boa apresentação, muito didática, muito obrigado. O Rubem, que fez a pergunta sobre essa faixa que eu citei há pouco, disse que ele entendi, que ele entendeu e agradece por isso. E o Vinícius agradece também pela apresentação e aguarda o próximo webinar, que, como eu já citei, vai ser o terceiro webinar do ano, que é o do Américo, a ocorrer no dia 13 de março, que fala sobre diagnóstico em gerenciamento de risco com foco em cultura de sustentabilidade empresarial. E o link para o próximo webinar está no chat para quem quiser se inscrever.
assim como acho que eu me passei aqui também, do link, não, era o próprio link do próximo webinar, tá? Então, no chat mesmo, vocês podem encontrar o link do próximo webinar, que já foi citado, que vai ser feito pelo Américo no dia 13 de março. Eu espero ter colaborado com o crescimento de vocês na área de CEPRO, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem escrever para mim, repetindo, antonio.petersen, com N, @rsm.com.br. Muito obrigado e uma boa sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana.